faziam. E para você ter uma coluna de jornal naquela época, você tinha que ou ser muito famoso ou conhecer alguém, ter um pistolão que te entregasse. Porque imagina, não tinha internet. Então, para você falar para o grande público, ou você estava na Globo, ou você estava escrevendo para o Globo, para o Jornal do Brasil e etc. E aí, quando a internet surgiu, eu falei assim, porra, eu quero fazer em algum lugar aqui. Eu descobri a ferramenta do blog. E aí, no blog, eu fiz o Kibiloco, que era uma coisa que se baseava em fazer justamente isso. Que eram potocas, eram piadas, eram fotomontagens e etc. E aí, o Kibiloco viralizou de uma forma absurda. Você queria fazer justamente o conteúdo que estava mais em alta naquela época, né? Porque eu lembro que, tipo, os memes meio que começaram a surgir lá, né? Essas coisas. O meme, na verdade, surgiu ali no início dos anos 2000, né? Mas surgiram sem esse nome. Eles ganharam esse nome de meme anos depois. Mas, porra, se eu te contar, se você lembrar de memes antes do meme ter esse nome de meme, o Kibiloco fazia isso. O Kibiloco, o Euen, que era o site do Nelito Fernandes, que hoje faz o Sensacionalista, também fazia isso naquela época. Então, teve desde a mulher do sanduíche Ishi, o William Bonner imitando Clodovil. Vários. O cara que vai mexer num negócio de choque e toma choque. O Jeremias, o BBB Bizarro, que eram as comparações dos rostos dos participantes do Big Brother. Então, isso tudo rolou no Kibiloco durante muitos anos. E chegou uma época que o Kibiloco tinha mais acesso que a Globo.com. Mas é porque a Globo.com estava começando e o Kibiloco já era um blog muito conhecido. Então, teve esse momento. E aí, depois, né, quando o Facebook apareceu, do jeito que apareceu, o Facebook meio que matou todos os blogs. Não fazia mais sentido você ter um lugar onde você via as montagens daquele blog, quando você tinha uma rede social que pegava as montagens de todos os blogs e catalogava ali para você. Então, o Facebook meio que matou o blog, mas aí o Kibiloco já tinha servido ao propósito dele, pelo menos para mim, né? Que foi me estabelecer na internet, e ele serviu como a grande plataforma de lançamento do Porta dos Fundos. Porque quando o Porta surgiu, o Kibiloco era responsável por 80% da audiência do Porta. Foda. Então, um vídeo que a gente lançava no Porta, quando ele estava no Kibiloco, ele já estreava com muitos milhares de views. E aí ajudou muito, foi uma alavanca muito importante pro Porta. Foi tu que é o cara que tava junto lá para inventar o Porta dos Fundos? Sim, absolutamente. Foi uma sacada muito foda essa do Porta dos Fundos. Foi um timing muito bom trazer esse tipo de conteúdo na hora que o YouTube tava precisando de um conteúdo mais bem produzido, na hora que a internet estava querendo começar a falar, não é só a TV que pode produzir umas paradas tipo TV, nós podemos também. E você meio que você junto com o Porta foi o catalisador disso, de certa forma. Na verdade, o Porta começou a surgir quando eu me encontrei com o Ian. O Ian, que tá comigo no Porta até hoje e era o diretor do Anões em Chamas. E eu era roteirista. Então, nessa época, sou roteirista do Porta até hoje, o Ian também é roteirista e diretor. E eu assistia aos vídeos do Anões em Chamas e eu falava, cara, esses vídeos são muito legais, são muito maneiros, muito bem dirigidos. E tinha um apuro de produção, tinha um apuro de direção, um capricho, as imagens eram muito boas. E eu falava, putz, isso aqui é muito foda. Isso que esse cara bota no ar é um negócio que eu podia estar vendo na Globo, no cinema ou no Saturday Night Live da vida. Era muito bem feito. Ainda amarrava em Anões em Chamas. Era muito bom. Foi no Anões em Chamas que tem o MC Niga, não é? Eu não sei. Eu confesso que eu não sei. É o Gustavo. Pode ser. E aí ele tá cantando o funk das antigas. Aí ele faz o MC Niga. Assim. Ah, pode ser. O Gustavo também tava no Anões desde sempre. E aí eu marquei um almoço com o Ian. E eu falei assim, Ian, eu tenho roteiros, eu tenho vontade de... Eu não queria atuar. Eu nunca quis atuar. Eu queria escrever. Eu falei assim, eu tenho uns roteiros aqui e eu queria que você dirigisse esses roteiros e a gente publica esses vídeos no Kibiloco. O que você acha? Ele falou assim, topo, vamos fazer já.
E só que, porra, aquela coisa do carioca, entre topo e vamos fazer já, tem ali um tempo. E, porra, a gente não tinha grana, né? A gente não tinha dinheiro pra produzir as coisas. Mas a gente começou. Tanto é que o Porta dos Fundos quase se chamou Kibe em Chamas. Porque era a mistura do Kibe Louco com Anões em Chamas. E até a gente começar, de fato, o Porta passou por alguns embriões ali antes. Então, por exemplo, teve o CSI Nova Iguaçu, que a gente começou a fazer, foi quando surgiu o Peçanha, né? O Peçanha surgiu ali sem esse nome ainda, com o CSI Nova Iguaçu, que eram vídeos que a gente fazia com produção do Anões em Chamas, direção do Ian, os roteiros eram meus, e a gente fazia e ia ao ar no Kibe Louco e no Anões em Chamas. Então tinha vinheta do Anões em Chamas, vinheta do Kibe Louco e entrava o CSI Nova Iguaçu. E aí, quando a gente viu que deu certo, que a gente conseguiu fazer, a gente falou, vamos fazer o programa de humor que a gente tem vontade de ver na TV e ninguém faz. E nessa época a gente já estava na Globo. Eu já tinha sido contratado pela Globo, eu já tinha trabalhado no Caldeirão do Hulk durante um tempo. Como roteirista? Como roteirista. Eu fui roteirista lá durante quase 5 anos. Do Caldeirão do Hulk. Mas... E aí depois eu saí do Caldeirão para fazer a oficina de humor da Globo. E na oficina de humor da Globo, você aprende muito, você conhece muita gente legal, mas era uma época em que o humor da Globo ele não estava exatamente procurando o tipo de humor que a gente queria fazer. Entendi. Imagina, era o Zorra Total ainda, aquele Zorra antigo, que era o líder de audiência de humor na Globo. A busca era por um novo sai de baixo. Assim, eles queriam alguma coisa que fosse aquele humorzão... mais popular. Mais popular. Então eles tinham assim, meio que uma encomenda pra gente, assim, de fazer. Na época eles queriam um programa que fosse passado, que se passasse dentro de um shopping. Uma sitcom barra... Esquetezinhas esquetes isoladas. E aí, quando eu escrevia as coisas que eu gostava na oficina de humor, eu era muito gongado. Tipo, eu escrevia e os caras chegavam e falavam assim, pô, isso aqui não é humor. Porra, isso aqui não é engraçado. Pô, isso aqui é ativismo político. Isso aqui é bandeira. Isso aqui sei lá o quê. E eu discordava. Eu achava engraçado pra caralho. E aí, quando a gente calhou de, no fim de 2011, todos nós... o Ian estava na Globo também nessa época. O Ian trabalhava no Caceta. Eu estava nessa oficina de humor. A gente falou, bom, agora que a gente saiu da Globo, vamos tentar botar de pé esse programa. E aí o Ian era muito amigo do Fábio. A gente conhecia o Gregório. E aí depois veio o João. A gente meio que se juntou e falou assim, vamos fazer? Vamos fazer. Juntou essa galera. Tinha um outro pessoal do elenco do Porta que começou lá atrás com a gente que queria ter um envolvimento, mas só como ator mesmo, não queria... Ser dono da empresa? Não queria se envolver com outras coisas. Porque, pô, imagina, o Porta, no início, a gente pagava. Pagava para botar no ar. E pagava uma grana que, na época, doía no nosso bolso. A gente botava, tipo, 5 pau cada um por mês para botar um negócio de pé. E durante um bom tempo foi assim. E teve um mês que aumentou para 10. Então, assim... Cara, era o dinheiro do FGTS da Globo que a gente estava gastando para botar o Porta no ar. E aí a gente começou... A nossa ideia inicial era fazer um programa de humor mesmo, de meia hora... Tipo um Saturday Night Live. Exatamente. E aí a gente fez o programa, esse pilotão de 15 minutos, eram 15 minutos, e aí a gente falou assim, puta, tá pronto. E a gente via o programa, a gente falou assim, pô, isso tá bom pra caralho, isso é muito bom, isso é melhor do que tudo que tá na TV. E tá no YouTube hoje. Se as pessoas procurarem Porta dos Fundos número 1, é o primeiro de 15 minutos. O Totoro apresentava e tal. 15 minutões. E antes de botar no YouTube, a gente levou pra Sony, aqui em São Paulo, e a gente levou pra MTV. Foi Sony, foi Sony, foi Fox e foi MTV. A gente levou pros 3. E aí a Sony falou que gostou muito, mas que não só ia ver projetos novos a partir do outro ano. A MTV falou que não tinha dinheiro, que estava fodida de grana, que não tinha como investir.
E a Fox falou pra gente que tinha dinheiro, que estava procurando um programa de humor para botar no ar, mas preferiu botar o programa do Rafinha Bastos, que era uma série que o Rafinha Bastos ia fazer. Então eles botaram do Rafinha e a gente foi pra internet com a força e com a cara e a coragem. E aí estourou. E aí o Porta estourou. A gente, quando botou o programa de 15 minutos no ar, a gente falou assim, bom... eu conversando com eles lá no Porta, falei assim, galera, olha só, a internet gosta de vídeos curtos e toscos, né? É o gato caindo da escada, é a senhora tropeçando no metrô, é imagem pixelada de telefone 2G. É isso que a internet consome. A gente vai botar um programa de 15 minutos feito com uma câmera Sony de última geração. A gente não sabe, não sei o que vai acontecer. Mas eu não imagino uma audiência muito robusta. E, de fato, não foi uma audiência tão grande quanto um vídeo viralizava do Kibi Louco naquela época. Você lembra quantos... Eu lembro, assim, Monark, se botasse um vídeo no Kibi Louco, um vídeo viral, pequenininho no Kibi Louco, naquela época, o vídeo daria 200 a 400 mil views num primeiro momento. Em 24 horas. Era muita coisa. Muita coisa. Muita coisa. Mas um vídeo pequeno. Aquele vídeo tinha 1 minutinho, 30 segundinhos, era uma... Aí todo mundo via, você vê várias pessoas, veem várias vezes. Sim. E eu lembro que... Eu falei assim, esse vídeo não vai dar 10 mil views. Porque era 15 minutos. Você imagina, naquela época a pessoa ficar 15 minutos na frente do... Sim, os caras do YouTube, inclusive, falam, não faz vídeo longo. Não faz vídeo longo, curto. exatamente. E deu muito, deu 70 mil. Deu 7 vezes mais do que a gente estava imaginando, mas não deu os 200. Só que deu 70 mil. A gente falou assim, porra, deu 70 mil, 15 minutos. Só que as pessoas amaram. Amaram. E a gente começou a publicar os vídeos do Porta. E aí começou uma rede de olha isso, você já viu isso, já viu isso. E aí começaram os vídeos a estourar de acesso. Primeiro foi o do Spoleto, que eu acho que foi o primeiro que estourou. Sim, com o Porchat, né? Já tinha estourado, na verdade, um antes do Porta. Antes do Porta ser Porta, já tinha estourado da Judite, que é o Fábio de Azul. Eu lembro. Que estourou. Que foi tipo um piloto que a gente fez pro Porta, que a gente não quis lançar esse vídeo no Porta, que a gente ficou com medo de tomar um processo da TIM. Não vamos começar com esse, gente. Deixa eu tomar um processo da TIM, então a gente fez separado. Mas já tinha viralizado. Então, o primeiro que estourou pelo Porta foi o Spoleto e depois foi o Sobre a Mesa, que sou eu com a Júlia, que eu quero Mário Alberto e tal, sei lá o quê. E aí, foda. E aí não teve mais vídeo do Porta que não virasse um assunto na semana. As pessoas começaram a passar a semana falando assim, pô, você já viu o vídeo do Porta? Sim.